Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Segundou, como vão vocês? Aqui, pastora Andréa Tavares, Kingdom Church. E nós, hoje, ontem foi um texto exortativo, né? Mas às vezes Deus, Ele nos exorta para que nós não venhamos a nos perder dele. E esse foi o tema ontem, né? Mas hoje, ainda seguindo a nossa sequência de Juízes, hoje nós vamos para Juízes 3:9. A palavra do Senhor diz: o Senhor levantou um libertador. Deus é sempre maravilhoso, né? E Ele sempre levanta pessoas para conduzir, para motivar, para direcionar. Israel estava clamando ao Senhor. Ontem, como nós vimos, né? Aquele ciclo de pecado, opressão, clamor, libertação. Sim, porque Deus ouve verdadeiramente quando um coração quebrantado e contrito se rende a Ele, clama a Ele. E Israel, então, clamou ao Senhor, se arrependendo de fato por terem se esquecido, se desviado da direção, da rota que Deus havia estabelecido para a vida deles, para que não se juntassem com aquelas nações para adorar os seus deuses. Então, a palavra, não é? A Bíblia nos narra isso. E peço desculpas aí, estamos aqui, né, na transmissão e a cachorrada aqui latindo. Mas, queridos, Israel então levanta esse clamor e Deus levanta Otiniel como resposta às orações. Deus, ele sempre vai responder o clamor daqueles que verdadeiramente estão compromissados em verdadeiramente obedecerem, se arrepender, não é? Porque não adianta sermos levados por emoções, porque Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Não há como enganar o Deus que nos formou, que nos criou. Aquilo que nós não conseguimos ver, Deus vê, com aquela visão maior do que um raio-x, né? Que penetra e nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, queridos, Deus, ele, por misericórdia e graça, ele levanta pessoas, ele transforma situações, ele abre caminhos ou fecha caminhos, não é? A palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 17, vai dizer: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos do espírito, diz lá o versículo 18. Então, o 19, para a gente encerrar, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que Deus maravilhoso é esse, queridos. Quando nós nos voltamos verdadeiramente para o Senhor, a palavra diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é tudo aquilo que Deus, ele quer realizar na nossa vida, na nossa descendência. Então, que nós possamos clamar ao Senhor, mais do que a bênção, ele quer que nós desejemos o abençoador, ter um relacionamento, estar sempre na direção que ele nos dá, mesmo que nós não entendamos, mas ele é Senhor, ele é soberano e ele sim levanta libertadores. Você crê nisso? Eu também, em nome de Jesus. Pai, queremos clamar nessa manhã e declarar, Senhor, a nossa gratidão, porque a nossa confiança está em Ti. E nós cremos que o Senhor está sempre agindo para que não nos esqueçamos de Ti, agindo para que nos aproximemos de Ti, agindo, Senhor, para ter um relacionamento, Senhor, conosco, Senhor, para que pessoas sejam colocadas, Senhor, em nossas vidas, que nos aproximem da Tua presença. E aí, Senhor, nessa manhã eu quero clamar, Senhor, pelos nossos filhos, Pai.
jovens, adolescentes, Senhor, até mesmo crianças. Senhor, que o teu sangue, Senhor, a tua cobertura, assim como, Senhor, aquele sangue passava pelos umbrais das portas do povo de Israel quando estava para sair do Egito, assim seja o teu sangue, Senhor, como cobertura, Senhor, espiritual em nossas vidas, porque o Senhor deu a sua vida por amor de nós, Pai. A nossa descendência, Senhor, que a nossa descendência seja guardada pelo Senhor, que a nossa descendência, Senhor, tenha livramentos, Senhor, para que te conheçam, para que se aproximem de Ti, para que tenham apenas a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus. Nós te clamamos, Senhor, pelos nossos filhos, porque cremos que enquanto houverem mães de joelhos, haverão filhos de pé, Senhor. Levanta esses libertadores, levanta libertadores, Senhor, na faculdade, Senhor. Levanta libertadores nas escolas, Senhor. Levanta libertadores até entre as crianças, Senhor. Levanta libertadores, Senhor, por essas nações, Pai. Levanta homens, mulheres que sejam teus instrumentos libertadores aqui nessa terra, Pai, com uma palavra para aqueles que precisam, que nós sejamos esses agentes de libertação, Senhor, que nós sejamos esses que em teu nome, Senhor, somos chamados, Senhor, para que haja libertação em famílias, em lares, Senhor, para que o teu nome seja conhecido e glorificado, Senhor. Levanta, Senhor, envia o socorro, Pai, para todos aqueles que te clamam nessa manhã, nessa segunda-feira, para todos aqueles que precisam de uma resposta urgente, Senhor. Envia, Senhor, cura, libertação, mas principalmente salvação, Pai. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, assim encerramos o nosso devocional dessa segunda e te espero amanhã, terça-feira, todos os dias, com uma palavra e nessa semana a sequência no livro de Juízes, até que nós venhamos a terminar, a leitura desse livro, que nós possamos estar juntos, então, meditando na palavra de Deus e orando, ligando a nossa fé. Eu aqui, você aí. E cremos que aquilo que ligarmos na terra está sendo ligado nos céus. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã. Shalom Adonai.